Olá, meus amigos, começamos o 5º dia de data FIFA, o 2º dia com jogos de seleções. Hoje, mais uma vez, estilo Galvão Bueno, segurando aqui o microfone na mão e gravando num local aleatório, mas falaremos sobre 4 jogos extremamente importantes nas eliminatórias da Euro. Eu quis eliminar aqui as partidas com cotações muito esmagadas. Então, o jogo da Inglaterra e o jogo do Cazaquistão com o San Marino, eu resolvi cortar porque a gente não vai ter cotação para trabalhar. Então a gente vai focar na Itália com a Macedônia, que é um jogo extremamente importante para as ambições italianas, né? E a Itália vem aí de /fracassos /sucesso, né? A Itália que vem a 2 Copas do Mundo sem conseguir participar, mas ganhou a Euro, a última Euro que aconteceu na Inglaterra. Temos ainda a Albânia, precisando muito vencer a Moldávia, um confronto direto entre a Polônia e a República Tcheca. A Polônia não faz uma boa eliminatória, não tem desenvolvido um bom futebol, mas ainda tem chance de se classificar. E temos um confronto direto também entre Dinamarca e Eslovênia. Quem vencer aqui já garante vaga na Euro. Na verdade, as duas praticamente estão classificadas, né? É por detalhe, mas essa vitória já vai colocar uma delas, se houver um vencedor, na Euro 2024. E temos 2 jogos importantes na Série B. A Série B que surpreendeu a gente. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira? Não, na quarta-feira. Nós tivemos uma surpresa na terça-noite, né? O já rebaixado ABC conseguiu segurar na equipe do Juventude. É o que a gente comenta, necessidade de vitória, o famoso must win, não é vitória, né? Então nós temos mais uma situação parecida hoje aqui nessa sexta. O Londrina já está rebaixado e o Novo Horizontino, com o empate entre Guarani e Criciúma, ele se manteve com chance de se classificar. Ou seja, ele precisa da vitória. Nós temos mais um must win por aqui. Só que o precisar da vitória não é vitória. Vamos falar sobre isso. E temos ainda Ituano e Chapecoense, que são 2 equipes que brigam contra o rebaixamento. E essa briga contra o rebaixamento sempre envolve bastante nervosismo e geralmente erros individuais que a gente pode trabalhar no mercado de gols. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 17 de novembro. Vamos começar o nosso planejamento dessa sexta-feira falando de Moldávia e Albânia. É um jogo um pouco aleatório, mas que envolve classificação e eu acho que a gente pode tirar algo de proveito desse grupo E. Nesse grupo E nós temos a Albânia com 13 pontos, a República Tcheca que enfrenta hoje também a Polônia com 11 e a Polônia com 10. O que difere aqui? A Polônia e as Ilhas Faroé, que no caso não está participando de uma tentativa de classificação, ela já está eliminada, a Polônia já tem 7 jogos e esse é um grupo de 5, então a gente tira 1. Geralmente é assim, no grupo a gente tira 1 e multiplica por 2, né? Então nós temos 5 menos 1, 4 vezes 2 são 8 rodadas. Isso quer dizer que a Polônia só joga mais uma vez, que é esse jogo contra a República Tcheca, mas a Albânia joga mais 2 vezes, né? E se a Albânia vence esse jogo, no de hoje contra a Moldávia, ela já garante a classificação e o primeiro lugar do grupo, né? A única forma da Albânia ficar de fora seria talvez a Polônia vencer o seu jogo contra a República Tcheca e a Albânia conseguir perder os 2 jogos, o que não é impossível, mas é difícil, né? Então, se a Albânia vence a partida contra a Moldávia, ela já se garante na Euro 2024. O próximo jogo da Albânia, além do jogo contra a Moldávia, é contra as Ilhas Faroé, que é o último do grupo. Então como a gente costuma dizer, um checkpoint, tá? Eu acredito bastante nessa classificação da Albânia, independente se ela não vencer aqui a Moldávia. E isso vai interferir um pouco na nossa análise, porque o próximo adversário, e a Albânia tem esse benefício de fazer ainda mais um jogo, é bem acessível. Então a Albânia, por exemplo, ela pode jogar por um empate aqui, porque se ela empatar, ela já se classifica, lembrando. Por que ela já se classifica, Theo? Porque Polônia só pode somar 13 pontos. Polônia tem 7 jogos, vai fazer esse último contra a República Tcheca e só pode chegar a 13 pontos. Então, se a Albânia empatar, ela já está classificada, tá? Porém, em caso de derrota, ela ainda tem chance de classificação, vencendo as Ilhas Faroé, que perderam 6 das 7 partidas que disputou. Praticamente classificada, concorda comigo? Então é um jogo mais relaxado, mas acaba sendo um jogo importante. Por quê? Além da classificação, você ainda pode garantir a primeira colocação. E isso vai ser importante lá na frente, na hora dos sorteios da Euro, que vai acontecer em meados de 2024. Tá? Então vamos tratar esse jogo aqui como se a Albânia precisasse. Não é aquela necessidade extrema, porque não é o último jogo, mas ela precisa. Antes da gente falar sobre esse jogo, vou pedir para você deixar o teu like aí no vídeo, tá? Eu sei que dia de data FIFA é chato, que a gente teve segunda-feira fraca, terça-feira fraca,
quarta-feira fraca. Quinta, não sei se foi um bom dia, porque ainda não aconteceu, tô gravando esse vídeo na quarta. Mas, cara, nem sempre a gente vai ter uma grade cheia para trabalho. A gente vai ter que enfrentar a data FIFA. E eu me comprometi com vocês esse ano de estar aqui todos os dias. Tô aqui na casa da minha sogra, tô no quarto dela, tá? Utilizando aqui um espacinho que a gente tem aqui para poder gravar, para poder fazer o meu planejamento com vocês. Nem sempre eu vou conseguir trabalhar nesse dia, mas eu quero fazer o meu planejamento como se eu fosse trabalhar, porque eu sei que isso vai te ajudar, ou vai ajudar algum de vocês. Então eu me comprometi a estar aqui todos os dias, eu vou estar aqui todos os dias esse ano, né? Nunca consegui fazer isso, durante um ano inteiro gravar todos os dias. É a primeira vez que eu tô tentando. Estamos chegando no final, tô gravando dia 15 de novembro para um dia 17, a gente tá chegando no final do ano, né? Então eu conto com o seu like no vídeo. Sei que tem gente que deve pensar, mas o Theo nem vai fazer nada hoje. Talvez eu não consiga mesmo, tô sem estrutura aqui. Mas é o tempo que a gente tem para viajar, para ver família, né? Porque depois a pauleira já pega, final do ano tem o Boxing Day na Inglaterra. E depois já emenda com fase final de Liga dos Campeões. É difícil. Data FIFA acaba sendo o momento que a gente tem para poder ver um pouco a família. Então, conto com o teu like, tá? E óbvio, deixa um comentário aí, se inscreve no canal, porque isso ajuda o engajamento. Segunda, terça e quarta, engajamento, ó, fraco, tá bom? Tomara que a seleção brasileira ajude a gente aí com um bom jogo na quinta-feira. Falando desse jogo da Albânia, então, o que a gente pode trabalhar por aqui? Primeiro, vamos dar uma olhada no desempenho da Albânia como visitante. A Albânia empatou venceu e perdeu um jogo. Não dá pra gente esperar então uma super Albânia por aqui. É líder do grupo, mas não me parece uma equipe tão discrepante. Dentro de casa, a equipe da Moldávia, que não é tão forte assim, teve uma vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Então eu já coloquei a Albânia aqui nos favoritos que podem se complicar. Você entendeu o motivo? Porque a Albânia, primeiro, ela não necessariamente precisa dessa vitória, é uma vitória importante, mas não vai resolver a vida dela, não vai desclassificar ela, né? Se ela empatar esse jogo, ela já busca a classificação, e eu acho que uma classificação muito, vamos dizer assim, merecida. Mas ainda tem essa questão da primeira colocação do grupo. Eu acho que é um favorito que pode se complicar, porque não é um jogo de extrema necessidade, não é um adversário tão fraco, é um adversário que pode sim complicar a vida dela, e fora de casa ela não tem um desempenho tão bom. Além disso, a Moldávia ainda não perdeu em casa, né? A Moldávia provavelmente não vai se classificar, né? A não ser que aconteça aqui uma coisa muito aleatória. Vamos entender aqui, ó. A Moldávia tem 9 pontos. Com 6 partidas. Se ela vence a Albânia, ela vai a 12, certo? Com 12, ela ainda teria que torcer contra a equipe da Polônia, torcer para ter um empate aí entre Polônia e República Tcheca. E o último jogo da Moldávia é contra a República Tcheca. Então ainda dá. Olha que curioso. Ainda dá para a República Tcheca ser desclassificada e a Moldávia passar de fase. A Moldávia então precisa de uma vitória contra a Albânia e uma vitória num confronto direto contra a República Tcheca, desde que a República Tcheca não vença a equipe da Polônia hoje, na sexta. Porque se a República Tcheca vencer a equipe da Polônia, ela vai chegar a 14 pontos e aí jogaria por um empate contra a Moldávia. Mas ainda assim, existe chance da Moldávia se classificar. Isso deixa o jogo contra a Albânia ainda mais pegado e de novo, eu afirmo que para mim é um favorito que pode se complicar por aqui. Então, se você é um trader, primeiro de tudo, cautela. Mas eu acho que a Albânia é a favorita. Eu acredito que o mercado aqui, não é que ele está se equivocando, mas ele está esquecendo da necessidade da Moldávia, tá? Então, muita cautela. Eu acredito que a gente pode ter uma correção de preço da Albânia. A Albânia pode começar talvez com um freio de mão um pouco puxado, não, nem tanta necessidade assim. E a Moldávia pode vir para cima com muita vontade. Qual que é o problema? Como a discrepância técnica é muito grande, se a Moldávia vir para cima com muita vontade, mas esquecer da parte defensiva, ela vai acabar sendo punida. Porém, é um cenário de jogo mais, vamos dizer assim, laicar. Em um cenário de jogo laicar não é um bom cenário para trabalhar aqui no trade, se posicionando contra uma determinada equipe, porque o jogo pode mudar a qualquer momento, tá bom? Então, muita cautela. Se você é um Panther por aqui, não vou te indicar a vitória da Albânia, mas vou pensar no mercado de gols. Acho que pode ser interessante ficar de olho no over 1,5. Essas equipes não são tão goleadoras, essas equipes não são tão qualitativas, mas existe uma necessidade muito grande na Moldávia, e se ela estiver na frente do placar, a gente pode até ter um jogo um pouco prejudicado em relação a gols. Ela pode escolher não contra-atacar. Mas se ela estiver atrás do placar,
Se a Albânia conseguir sair na frente, a Moldávia vai ter que se expor. E essa exposição pode oferecer à Albânia, que tem mais qualidade, uma oportunidade de matar o jogo no contra-ataque. Então eu gosto de pensar no over 1,5 se a Albânia estiver na frente do placar. Não entraria em gols no 0-0, tá? Já viram lá a situação do ABC com Juventude, né? Não entraria em gols no 0-0. Esperaria uma Albânia na frente e trabalharia ou o over 1,5, que no caso seria o over limite, se a Albânia tiver espaço para contra-atacar, ou até, quem sabe, o 2,5, que agora tá com uma odd até interessante, né? Mas eu não vou pegar pra live. Se a Albânia estiver na frente e se a Moldávia vir para cima igual uma maluca com o apoio da torcida para tentar buscar a classificação. Esse é o cenário que eu quero. Em relação ao mercado de resultados, eu não vou te indicar nada pro lado da Albânia, porque essa necessidade da Moldávia, ela pode aflorar uma vontade maior da equipe, mesmo tendo pouca qualidade. Isso pode dificultar um pouco a vida da Albânia. E ainda tem o cenário, que não é impossível, é improvável, mas não é impossível, da Moldávia sair na frente e tentar segurar o jogo, tá? Então, muita cautela por aqui. Outro jogo nas eliminatórias da Euro, agora às 16h45, é Polônia e República Tcheca. A Polônia, como eu falei no início, não faz uma boa competição. Sinceramente falando, é um time muito dependente de peças individuais, principalmente do Lewandowski, que voltou de lesão agora, né? Teve até 2 gols no jogo do Barcelona. E a situação da Polônia aqui é de extrema necessidade, porque, como eu falei em relação ao grupo da Albânia, é o mesmo grupo, a Polônia só tem mais um jogo. Então a Polônia precisa vencer a República Tcheca nesse jogo para chegar a 13 pontos, ficar 2 na frente da República Tcheca e torcer para que a República Tcheca não vença o seu confronto contra a Moldávia na última rodada. Se ela vencer, ela vai a 14, né? Com 11 pontos vai a 14, e aí passaria a Polônia. Então, para a Polônia, a classificação passa por uma vitória hoje e ainda por uma combinação de resultado. Para a República Tcheca, para se classificar, basta hoje, pelo menos para eliminar a Polônia, né? Bastaria hoje um empate, porque aí ela chegaria a 12, a Polônia ficaria com 10, a Polônia não joga mais, né? Aí ela teria um confronto contra a Moldávia. Lembrando que a Moldávia ainda pode se classificar. Se ela vencer a Albânia, vai a 12, e no último jogo faria um confronto direto com a República Tcheca. A República Tcheca, se vencer a Polônia, ela jogaria por um empate contra a Moldávia praticamente para se classificar, tá? Então é muito importante para a Polônia, mas acaba também não sendo um jogo tão irrelevante para a República Tcheca. Essa necessidade da Polônia vai fornecer para a República Tcheca muito espaço. A República Tcheca é um time extremamente qualitativo na bola aérea e na finalização de fora, principalmente na bola aérea. Não é de hoje que a República Tcheca tem uma boa bola aérea, uma bola parada muito forte, e vai utilizar provavelmente isso se precisar, por exemplo. Geralmente a bola aérea vai aparecer mais quando ela está atrás do placar, né? Então, se a Polônia estiver na frente do placar, a República Tcheca pode utilizar desse fundamento para tentar empatar ou virar o jogo. Enquanto a República Tcheca não estiver atrás do placar, não sei se isso vai acontecer, a Polônia ela deve forçar um jogo mais ofensivo, com linhas mais altas, e isso vai favorecer o jogo de contra-ataque da República Tcheca. Vocês conseguem perceber que a Polônia tem a segunda pior defesa do grupo. Então é provável que a Polônia, jogando com linha alta, precisando da vitória, acabe cedendo a oportunidade para a equipe da República Tcheca. Se você é um trader por aqui, eu também coloquei a Polônia como um favorito que pode se complicar. A odd da Polônia não é tão baixa, mas é uma cotação praticamente de favorito, né? Num jogo de seleções, uma odd próximo de 2,30, 2,20 é um pequeno favorito, tá? Então eu considero que ela pode se complicar por aqui. Se a gente tem uma expectativa de uma Polônia jogando com linhas mais altas, a gente pode ter oportunidade de trabalho no trade aqui. O que a gente precisa? Da Polônia confirmando essa linha alta, confirmando vamos dizer assim, essa imposição em casa, porém, para você conseguir trabalhar contra a República Tcheca, você precisa de uma Polônia neutralizando os contra-ataques. E existe um risco aqui, porque a Polônia sofre gol em quase todos os jogos. Então, para você conseguir trabalhar contra a República Tcheca, você precisa de uma Polônia não fornecendo contra-ataque. Então, para isso você precisa observar o jogo, benefício da dúvida. Por isso eu não te aconselho fazer nenhuma posição pré-jogo, tá? Sinceramente. Se a Polônia consegue neutralizar os contra-ataques, dá para trabalhar em algumas janelas contra a República Tcheca. Lembrando que eu não estou falando grego para você, eu estou falando uma linguagem de trade, comprar, vender. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui embaixo o meu curso para você aprender. O William também deixa ali embaixo um QR Code para você escanear, para você fazer o meu curso completo e gratuito, tá? Tá aqui no meu site theoborges.com. Ali você vai aprender tudo sobre trade e tudo sobre as exchanges, principalmente sobre a exchange que eu trabalho, que é a Betfair.
tá? Eu deixo sempre o link aqui embaixo para você se cadastrar com um bônus de R$200. E nada mais é do que você utilizar a leitura de jogo, entender que o mercado, se o time estiver pior que o outro, ele precisa corrigir a probabilidade e você aproveitar para surfar essa onda. Agora, se a gente não tem a Polônia neutralizando esses contra-ataques, eu não te aconselho a trabalhar no mercado de resultados. Se você é um punter e vai fazer alguma entrada pré-jogo por aqui, a sua interpretação também passa por essa visão de trade, que é o seguinte: não se posicione antes do jogo. Ah, mas a Polônia precisa muito do resultado, eu quero trabalhar no empate a nulo. Cuidado, porque a Polônia pode ter dificuldade defensiva, ela pode ceder um gol para a República Tcheca e ela pode entrar em parafuso, ela pode ficar meio louca. Tá? Então a minha dica para você por aqui é: espera o jogo começar, verifique o comportamento da Polônia e verifique qual é o comportamento de contra-ataque da República Tcheca. Se os contra-ataques estiverem acontecendo, cuidado na hora de se posicionar por aqui. Se houver uma situação de contra-ataque, eu gosto muito de pensar no mercado de gols. Dá pra gente pensar no over 1,5 com uma cotação mais valorizada, essa odd de 1,36 não tem valor, então espera uma cotação mais próxima de 2 e não duvido que a gente possa ter aqui um ambas marcam sim. O mercado já começa a ter uma cotação melhor. Por que eu acredito nisso? Porque a República Tcheca vai ter campo para contra-atacar e se tiver atrás do placar vai ter a bola aérea para tentar buscar. Lembrando, a necessidade é muito grande para o lado da Polônia, mas em caso de empate a Polônia vai estar eliminada e a República Tcheca fica a uma vitória de uma classificação. Em caso de vitória, a República Tcheca praticamente pisa já na Euro, desde que a Moldávia não vença ou desde que ela jogue por um empate também no último jogo. Então, eu prefiro ignorar aqui o mercado de resultados, porque a mesma necessidade que a Polônia tem, no fundo, a República Tcheca também tem. E pensar num cenário mais de desespero por aqui, desespero geralmente a gente reflete no mercado de gols. Mas o jogo envolvendo a classificação por aqui é Dinamarca e Eslovênia pelo grupo H. As duas seleções estão com 19 pontos, estão praticamente ali, eu não vou dizer com o burro na sombra, porque o Cazaquistão vai pegar um checkpoint da rodada que é o San Marino, que é a pior seleção hoje em dia praticamente no mundo, né? São 8 jogos, 8 derrotas. E é muito provável que o Cazaquistão chegue aqui a 18 pontos. E o que isso é prejudicial? O Cazaquistão, ele também vai ter mais uma partida além dessa. Esse é um grupo de 6 participantes, então lembre, 6 menos 1, 5 vezes 2, 10, então cada seleção faz 10 jogos. O Cazaquistão fez apenas 8, assim como os outros participantes desse grupo. Então, ele vai enfrentar San Marino. A probabilidade de vitória assim, é 90 e blau%. Não é à toa que a odd do Cazaquistão é 1,0, sei lá, 1,02, 1,03. E aí, chegando a 18 pontos, se isso de fato se confirmar, nós teremos Dinamarca com 19, Eslovênia com 19 e Cazaquistão com 18. Se houver um vencedor no jogo da Dinamarca com a Eslovênia, esse vencedor ele já vai garantir a classificação. Porque aí Cazaquistão com 18 só conseguiria chegar a 21. E o vencedor de Dinamarca e Eslovênia chegaria a 22. Então ele não poderia ser ultrapassado, entende? Então a gente teria aqui um classificado. Para isso a gente precisa de um vencedor nesse confronto, tá? Não é um confronto que vai definir a eliminação. Porque mesmo que o Cazaquistão vença o seu jogo contra a San Marino, ele vai só a 18. Então, mesmo que uma equipe perca aqui nesse confronto, ela permanece com 19, mas ainda permanece na zona de classificação, vai ficar em segundo lugar. O último jogo da Dinamarca é um confronto fora de casa contra a Irlanda do Norte, que já está eliminada. Né? Dá para empatar, dá para vencer. O último jogo da Eslovênia é um confronto direto com o Cazaquistão. Então seria muito interessante para a Eslovênia pelo menos empatar com a Dinamarca aqui, porque ela chegaria a 20. Cazaquistão supostamente, se vencer San Marino, vai a 18 e o último confronto a Eslovênia também só precisa jogar pelo empate. É óbvio, eu costumo usar essa frase por aqui. Se você entra confiando demais no empate, você pode se complicar. Então, o melhor dos mundos seria vencer a Dinamarca, mas vencer a Dinamarca na Dinamarca não é uma tarefa fácil. Então acho que a Eslovênia vem para pelo menos tentar garantir um empate por aqui. O último confronto entre eles ficou 1-1, porém a Dinamarca tem um poderio ofensivo muito maior. E eu acho que o principal destaque da Dinamarca hoje é o Højlund, que é o atacante do Manchester United. Posso estar fazendo confusão, mas eu acho que é ele sim, tá? Deixa eu ver se a gente tem, acho que a gente não tem uma lista, mas eu acho que é ele. Sim, que eu lembro que era ele o maior destaque da Dinamarca e o Haaland o maior destaque da Noruega. E eu acho que o poderio ofensivo da Dinamarca é muito superior. Como que a gente pode trabalhar essa partida por aqui? Primeiro vamos dar uma olhada no desempenho da Dinamarca em casa. A Dinamarca no grupo H em casa jogou 4 partidas e venceu as 4. 11 gols marcados, foi a equipe que mais marcou em casa e apenas 2 gols sofridos, a equipe que menos sofreu em casa. Como visitante, a seleção da Eslovênia é a melhor visitante. Foram 3 vitórias
e uma derrota, tá? Então é uma seleção também muito forte. A expectativa por aqui, na hora de medir força entre duas seleções relativamente fortes, a Dinamarca ela sempre vai pender para o lado mais forte, porque é a seleção que tem mais qualidade nos jogadores individuais. Tá? Então a expectativa é, se a Dinamarca vence e se classifica para a Euro, é muito provável que a Dinamarca venha para esse jogo com uma imposição, com uma ideia de imposição. Linha alta empurrando a Eslovênia para trás, e se a Eslovênia vier com uma ideia de empate para se manter viva, atenção, para se manter viva e empatar um jogo contra o Cazaquistão para se classificar, em caso de comportamento mais recuado da Eslovênia, esse jogo de imposição da Dinamarca vai dar liga e vai te oferecer oportunidade de trabalho. Para mim também, se eu conseguir trabalhar por aqui, tá? Então o que a gente precisa para estar a favor da Dinamarca no trade? Dinamarca com linhas altas se impondo, não permitindo os contra-ataques da Eslovênia, e uma Eslovênia já optando desde o início por um jogo mais recuado. Atenção que jogo recuado não é uma equipe desorganizada. Geralmente o jogo recuado nas seleções, não existe mais bobo no futebol, é um jogo compactado, um jogo com a ideia de tirar os espaços da Dinamarca, não permitir que a Dinamarca, por exemplo, penetre a área do adversário, e a Dinamarca pode ter dificuldade mesmo. Mas para você que é um trader, o que você precisa? A Dinamarca muito bem, a Eslovênia sem contra-ataque para o mercado estabilizar. Se o mercado estabilizar, você pode trabalhar a favor da Dinamarca durante longos minutos. Tá? Isso obviamente se você é um trader. Se você é um punter por aqui, dado a dificuldade do adversário, mesmo com essa cotação um pouco mais alta da Dinamarca, eu ainda prefiro te indicar esperar um pouco. Porque se você conseguir acompanhar os primeiros 5, 10 minutos de jogo, você vai conseguir perceber a ideia da Eslovênia. Se a Eslovênia vem para fazer um jogo um pouco mais recuado, talvez seja interessante você esperar para pegar uma vitória da Dinamarca no fim do primeiro tempo, ou no início do segundo, ou no meio do segundo, porque existe a probabilidade da Dinamarca ter dificuldade de marcar o primeiro gol por conta dessa compactação. E essa dificuldade de marcar o gol vai fazer com que a cotação da Dinamarca valorize. E mesmo que a Dinamarca não venha vencer o jogo, ao menos, se você se posicionou a favor da Dinamarca, você pegou uma cotação mais alta. Então, no longo prazo, você vai estar com um valor positivo, né? Numa situação um pouco mais favorável para longo prazo. É melhor que trabalhar com uma cotação de 1,50. Agora, se você observou os primeiros 10 minutos, 15 minutos e percebeu que a Eslovênia veio para fazer um jogo de trocação, que ela não veio para ficar lá atrás, aí a Dinamarca tem mais condição de vencer o jogo. Porque na hora de pesar a balança técnica, a Dinamarca tem mais qualidade e ela vai ter mais facilidade para encontrar os espaços. Então, partindo para a trocação, eu acho que a Eslovênia vai ter um pouco mais de dificuldade por aqui. E aí talvez seja interessante pensar numa vitória da Dinamarca ou quem sabe até no mercado de gols. O over 1,5 está 1,33, não é uma odd boa. A gente precisa de uma valorização. Para você conseguir trabalhar bem aqui o mercado de gols, o ideal é que o jogo já esteja desempatado, de preferência com a Dinamarca na frente. Porque a Eslovênia já vai estar perdendo mesmo, pode se ver ali um pouco ameaçada em relação ao Cazaquistão na última rodada, pode vir para cima da Dinamarca e a gente pode ter uma Dinamarca em casa, aproveitando os contra-ataques para matar o jogo e aí, óbvio, saborear a sua torcida. Agora, a Dinamarca atrás do placar, eu não entraria no mercado de gols, porque se a Eslovênia tem condição de se compactar no 0-0, você imagina o que a Eslovênia tem condição de fazer com a Dinamarca se estiver vencendo de 1-0. Então, cuidado. Tá? Eu prefiro me posicionar em gols aqui depois do 1-0 da Dinamarca e não ao contrário. Para a gente finalizar as seleções, temos o confronto da Itália com a Macedônia. Não podemos perder tanto tempo por aqui, mas é importante salientar que a Macedônia não é besta. Tá? A Macedônia e a Itália têm 6 jogos cada um. Então isso quer dizer que a Macedônia e a Itália ainda fazem mais uma partida. A Ucrânia tem 7 jogos, então a Ucrânia só joga mais uma vez. O último jogo da Ucrânia é justamente contra a Itália. Isso quer dizer que, presta atenção, se a Itália quiser se classificar ainda, a Itália precisa vencer a Macedônia para chegar na última rodada com 13 pontos também e aí ter um confronto direto com a Ucrânia. No head-to-head, como a gente fala, no confronto direto, a Itália já venceu a Ucrânia por 2-1. Então é muito interessante para a Ucrânia vencer a Macedônia, porque aí, caso o jogo termine empatado, provavelmente a Itália terminaria na primeira colocação. No caso, o jogo empatado da Itália com a Ucrânia na última rodada. Tá? Mas para isso a Itália tem que vencer a Macedônia, porque senão bastaria para a Ucrânia jogar pelo empate. E aí a Ucrânia se classificaria, tá bom? Então a ideia por aqui da Itália passa exclusivamente por uma vitória contra a Macedônia. A Macedônia ainda, vamos dizer assim, nutre uma chance de classificação, uma esperança, e essa classificação passaria por uma vitória contra a Itália e uma vitória contra a Inglaterra. Infelizmente, o último confronto da Macedônia é contra a Inglaterra. É em casa? É em casa, mas é contra a Inglaterra. E o último jogo da Macedônia contra a Inglaterra, deixa eu ver aqui,
foi 7-0 para a Inglaterra. Então eu acho assim uma situação um pouco improvável. Com isso, a Macedônia já chega assim com um pouco de desânimo nesse jogo, acredito eu, tá? Então a Itália pode aproveitar um pouco desse desânimo para poder vencer a Macedônia. Mas deixa eu lembrar uma coisa e refrescar a memória de vocês. A Itália não foi para a última Copa do Mundo porque na repescagem ela não conseguiu vencer a Macedônia. Esse jogo aconteceu, se não me engano, em Palermo. Eu conto essa história de vez em quando para vocês, né? A Itália resolveu tirar esse jogo de um grande centro ali, né? De Milão, de Roma, e acabou levando esse jogo para Palermo, um estádio pequenininho, para ficar perto ali da sua torcida, porque era um adversário mais acessível. E a cotação da Itália não começou muito diferente dessa daí não, viu? A Itália foi cozinhando um jogo. Aos 90 e blau minutos, a Macedônia fez um gol de fora da área, eliminou a Itália da Copa do Mundo. Aliás, da chance de ir para a Copa, né? A Macedônia depois veio a perder, se eu não me engano, para Portugal, mas acabou eliminando a Itália. E a Itália tem condição de tirar a Macedônia da Euro. Olha que curioso. É óbvio que a importância da Euro e da Copa do Mundo são importâncias diferentes, mas o mundo gira, né? O mundo gira e capota. Mas enfim, isso serve para a gente, sim, entender que existe um contexto de vingança, talvez, da Itália por aqui, que a Itália vai entrar com a Itália do Spalletti agora, né? Que tá fazendo falta no Napoli. O Napoli agora teve que trazer um antigo treinador, porque estava muito ruim com o treinador que tinha assumido a equipe. Mas isso também, além da possível vingança da Itália, isso também traz um fantasma, que é, se a Macedônia já fez uma vez, ela pode fazer de novo. E isso é um puxão de orelha para você, que já veio com a ideia de trabalhar a favor da Itália a 1,14. Cuidado. Se você é um trader, sim, você pode aproveitar uma imposição da Itália a 1,14, a 1,10, a 1,07, independente. Se você tem método para isso, não tem problema. O mercado vai estabilizar se a Itália estiver jogando bem. Agora, se a Itália não tiver superior em campo, não entra nessa cotação, que ela não vai ter valor. Se você é um punter por aqui, não entre a favor da Itália a 1,15. Mesmo com toda a necessidade de vitória. Necessidade de vitória não é vitória. E a Macedônia já complicou a vida da Itália recentemente. Olha o último jogo aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Dia 24/3/2022. 1-0 Macedônia na casa da Itália. Então, toma um pouco de cuidado, tá? Para você trabalhar a favor da Itália por aqui, você precisa pensar num cenário ou de handicap asiático, uma Itália vencer nesse jogo talvez por 2 gols de diferença, para você pegar um -1,25 com uma cotação mais alta, ou esperar talvez uma Macedônia sair na frente para você buscar uma dupla chance da Itália ou até uma virada da Itália, ou quem sabe esperar, torcer para que a Macedônia dificulte a vida da Itália para você pegar uma vitória da Itália no segundo tempo. Beleza? Aí sim, você vai ter uma cotação mais interessante. Theo, quero trabalhar o mercado de gols. Qual que é o melhor cenário? A Itália na frente, que ela vai tirar um piano das costas, a Macedônia vai vir para cima e a Itália pode acabar contra-atacando por aqui. Bom, vamos agora para os nossos jogos extras. São 2 jogos de Série B que eu queria comentar com vocês. O primeiro é o Ituano com a Chapecoense. É um confronto direto contra o rebaixamento. O Ituano tem 40 pontos, a Chapecoense tem 36. Em caso de vitória do Ituano, o Ituano praticamente se safa, porque a Chapecoense tem 36 pontos, é a primeira dentro da zona de rebaixamento, o Ituano iria a 43 e aí não conseguiria mais ser alcançado, né? Agora, se a Chapecoense vence esse jogo, a Chapecoense vai a 39 e deixa ali o Ituano numa situação bem complexa. Tá? Então é um jogo de confronto direto e por ser um jogo de confronto direto de 2 equipes com dificuldade, a gente tende a pensar no cenário de gols, né? Só que eu tomaria um pouco de cuidado porque esse jogo é tão importante que o empate não é ruim para o Ituano. E outra situação que pode acontecer é, por exemplo, uma Chapecoense na frente não buscando contra-ataque, segurando o resultado para poder somar 3 pontos. A mesma coisa pode acontecer do outro lado com o Ituano na frente. Então eu tomaria muito cuidado para pensar no mercado de gols por aqui, tá? O empate não é um resultado ruim para o Ituano, porque ele iria a 41 e a Chapecoense ficaria com 36, só que se o Sampaio Corrêa vencer, acaba sendo um resultado ruim para o Ituano, né? Mas não é de todo mal. Derrota que é um resultado ruim, tá? Mas eu tenho um receio de te indicar gols por aqui por conta dessa possibilidade da equipe que estiver na frente segurar o jogo. Então se fosse para trabalhar a favor de gols por aqui, eu diria a favor de um gol só. Talvez pensar no over limite no segundo tempo. Tá? Londrina e Novo Horizontino é uma situação muito semelhante ao que aconteceu nessa terça-feira entre ABC
e Juventude. Eu não consegui acompanhar esse jogo, eu estava voando, né, naquele momento. Quando eu aterrissei, eu fui ver o resultado do jogo e eu me surpreendi. O Juventude teve um cartão vermelho logo no início e acabou não conseguindo vencer o já rebaixado ABC. Isso prova que must win, necessidade de vitória, não é certeza de vitória. O Novo Horizontino precisa da vitória. Ele tem um grande must win por aqui. E ele pega uma equipe já rebaixada, assim como o Juventude pegou o ABC. Só que necessidade não é certeza. Né? Precisa muito? Precisa muito. O Londrina é um péssimo mandante? Sim. O Londrina é um dos piores mandantes. Né? Perdeu mais do que venceu em casa. Mas não é garantia. Então, para você que vem trabalhar esse jogo, trabalhe ao vivo. Não venha só olhando para o lado Novo Horizontino, porque ele acaba sendo um favorito que pode se complicar. O nervosismo, ele pode complicar a vida aqui do favorito. Mas é um favorito, né? Se você é um trader, eu diria para você esperar o jogo começar para trabalhar principalmente contra o Londrina se o Novo Horizontino controlar o jogo. Só que como o Londrina tá leve, ele não tem nenhum tipo de pretensão por aqui, se o Novo Horizontino não tomar cuidado, o Novo Horizontino pode acabar se complicando sim, deixando espaço para contra-ataque e tudo mais. E pode ser um jogo para gols, porque se o Londrina tá leve e o Novo Horizontino tá desesperado, a gente pode ter um cenário de over 1,5 por aqui. A gente pode ter as duas equipes marcando. Né? Diferente do ABC, o Londrina não teve dificuldade de marcar gol ao longo da competição. O Londrina faz gol. O problema do Londrina é tomar também. Né? Então acho que a gente pode pensar assim no cenário de 2 gols por aqui. E para você que quer pensar numa situação só a favor do Novo Horizontino, cuidado, traz para o ao vivo, porque necessidade de vitória não é vitória. Os jogos extras dos extras, né, como a gente costuma dizer, você pode acompanhar o Cazaquistão com o San Marino, mas sinceramente com esse tipo de cotação aqui eu não te aconselho. Você pode acompanhar a Finlândia e Irlanda do Norte, que é um jogo que não vale nada para as duas equipes, porque as duas equipes já estão eliminadas, né? Não existe chance nenhuma da Finlândia se classificar. Né? A Finlândia, por exemplo, tem 12, somando mais 6 pontos, iria no máximo a 18, não alcançaria Eslovênia e Dinamarca. Né? Diferente do Cazaquistão, que poderia chegar a, se eu não me engano, 21 pontos, se eu não me engano, né? 15 com 21 pontos. Temos Grécia e Nova Zelândia no amistoso. Tem a Inglaterra contra a Malta nas eliminatórias. Aqui é aquele tipo de jogo que você pode pensar, por exemplo, finalização do Harry Kane, mais de 2 gols do Harry Kane se ele estiver disponível, hat-trick do Harry Kane, talvez um handicap menos 3,25 para a Inglaterra. É muito provável que a Inglaterra vença esse jogo aqui de goleada. Então, é aquele jogo para espetáculo, né? É aqui que o Harry Kane vai somando seus gols pela seleção. E na La Liga 2, Valladolid e Leganés também é um bom jogo para você trabalhar aqui, correção de preço, se você quiser. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia. Seguimos via Radialista e voltamos amanhã. Um abraço.